Jubileu de Ouro chegando, 50 anos de Missões Ceifa na Assembleia de Deus Belém de Campinas. Meu convidado de hoje é o pastor Márcio Monteiro, diretor desse departamento, e eu quero contar com a sua presença, com a sua participação e confira esse bate-papo. Pastor Márcio, os 50 anos de Missão Ceifa, desses 50 anos, a sua participação ativa e à frente da Missão Ceifa é de 6 anos já, né? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Quase 6 anos. Tempo voa, né? E qual que é a expectativa? Quem são os preletores? Vamos começar falando. Pastor Paulo Freire vai dar abertura no evento dia 17. Exatamente. Dia 17, pastor Paulo Freire, uma segunda-feira. Na terça e quarta, teremos aqui a presença do pastor Paulo Locatelli, que vem lá do Rio Grande do Sul. É um missionário por Rio Grande do Sul, mas tem um amplo trabalho na África, no continente africano. Deixa eu perguntar, vou aproveitar aqui. Por que o Paulo Locatelli? Porque os outros a gente conhece, o pastor Paulo e os pastores Wellington e o Wellington Júnior. Por que o Paulo Locatelli foi escolhido para esses 2 dias aí? Além de ser uma indicação da própria Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, o pastor Paulo Locatelli hoje também é uma referência nas missões, principalmente lá no continente africano, abrindo diversas frentes de trabalho para o desenvolvimento espiritual e também social. Então ele tem muita habilidade e propriedade para poder falar de missões. Bacana, o trabalho deles é então muito focado lá na África. E além da questão espiritual, social, né? A gente ouve dizer que ele tem muita experiência para compartilhar e que vai certamente agregar muito para os irmãos que estarão aqui, não é isso? Exatamente. Além de estar num trabalho entre muçulmanos, a perseguição, os irmãos vão ver e vão acompanhar ele relatando aqui testemunhos dos nossos irmãos cristãos lá se escondendo em lugares, fugindo da perseguição. E é um trabalho de muita coragem, né? De riscos, na verdade, quando se trata do enfrentamento com a evangelização, justamente com os muçulmanos. Pastor Márcio, sobre o culto de abertura, o pastor Paulo, que é o nosso pastor, ele vai ministrar a palavra. E é interessante porque não são todos os campos de trabalho, aliás, é uma minoria realmente muito pequena, que o pastor presidente foi missionário, e não foi aquela questão de fazer uma viagem e colocar no currículo que fez missões. Pastor Paulo, por praticamente 9 anos, numa época diferente da de hoje, porque hoje a gente vê que, e nós vamos entrar nesse assunto depois, mas que ser missionário não significa não ter estrutura. O departamento de missões tem cuidado muito bem desses missionários, a gente já vai falar disso, mas eu queria que o senhor comentasse a importância dessa abertura, onde o pastor Paulo certamente trará uma mensagem pastoral, mas também missionária devido à experiência dele. É um diferencial de Campinas, né? Exatamente, pastor Eduardo. Na verdade é o seguinte, uma vez missionário, sempre missionário. Nosso pastor arde no coração sobre as missões. Ficou muito evidente, principalmente no período pandêmico, que em um momento de muita dificuldade, de incertezas, o pastor Paulo se preocupou muito com os nossos missionários que estão distantes. E esse sentimento é o diferencial, porque trata a igreja com um objetivo maior, e esse é o objetivo que se deve ter mesmo, de almas, ganhar almas para Jesus. E sempre quando ouvimos o nosso pastor dizer a respeito de missões, e orientando, aconselhando igrejas, pastores, como nós observamos numa entrevista que ele concedeu lá em Porto Alegre para o próprio Sename, ele dizendo o seguinte: olha, faça missões. A igreja que faz missões é uma igreja tremendamente abençoada por Deus. É o que acontece com Campinas, Deus tem nos abençoado. Então a abertura com um pastor que é missionário é um diferencial. E Campinas tem esse privilégio, pastor Eduardo. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso e pelo fato de que as necessidades do missionário são conhecidas
do pastor, consequentemente da igreja, porque tem todo um trabalho de conscientização. A contribuição ela é só um resultado, né? Um resultado importante, mas existe essa conscientização. Eu tive a oportunidade de estar com vocês em alguns momentos, né, em parte da missão, e a gente vê que a dificuldade existe sim, que o trabalho é muito árduo, mas essa igreja está cuidando, né, do missionário, da família dele, um tempo diferente de quando o pastor Paulo foi para a missão, que ainda era uma época de desbravar, era muito diferente de hoje, não? Ah, com certeza. Quando o pastor Paulo foi, na verdade o trabalho lá na América e trabalhar com o povo hispano foi um trabalho que iniciou ele juntamente com a sua própria família, abrindo cultos, agariando pessoas, arrebanhando vidas. E hoje, quando você observa um trabalho acontecendo, um trabalho consolidado, é em virtude de uma conscientização missionária. Mais do que o contribuir, é o membro, a ovelhinha do pastor missionário ter a consciência e a importância de se fazer missões. E a bênção de contribuir com missões é uma consequência da conscientização de um trabalho que é mostrado, né? Como os vídeos, os relatos dos missionários, a presença dos irmãos quando vão ao campo missionário. E isso nós temos experiências aí de expedições, caravanas que vão visitar o campo missionário e voltam diferente, de uma maneira conscientizada e conscientizando vidas, né? Então, esse é um diferencial tremendo. Pastor Márcio, esse jubileu também é um período de uma justa comemoração, porque já são 50 anos, mas nós temos os principais envolvidos na história desses 50 anos de missão que estão vivos, né? Como, por exemplo, a irmã Elza, foi enviada, acho que em 73, a gente conversou outro dia, né? A irmã Elza está aí, vai fazer parte do jubileu, isso é muito legal, né? E ansiosa, viu? E ela está se sentindo honrada, é um privilégio da igreja em tê-la aqui conosco, mas tem outros fatores aí que o senhor sabe muito bem que faz parte da missão dos 50 anos desse jubileu, como o senhor disse aí, das figuras entre nós ainda, e figuras importantes, não é verdade? Como, por exemplo, o pastor José Wellington. Olha, em outubro, precisamente, outubro de 1973, a igreja não estava aqui ainda, nesse local, mas ali na Sala de Oliveira, bem próximo, o pastor José Wellington veio para poder, na verdade, despedi-la ao campo missionário, como uma representação do Belém. Veio a Campinas, na época o pastor Marinésio, o pastor em Campinas, a despediu para o campo missionário. E olha, uma mulher. Então, olha que situação. Não era comum, ou melhor, não se enviava mulheres. Foi enviado por Campinas, ou que você tenha ciência aí a nível Brasil. Tem outro caso, como da irmã Elza, na Assembleia de Deus, que foi enviada sozinha? Olha, não me chegou ao conhecimento, pastor Eduardo. Assim, é claro que deve ter, mas assim, muito... É muito raro. Raro. Que a gente tem ciência, é o único caso, claro, possivelmente existem outros, mas é realmente muito raro. Aí a foto da irmã... Olha só. Da irmã Elza, pastor José Wellington, em 1973. Qual era a sua idade em 73, pastor Márcio Monteiro? Eu ainda não era nem informe, viu? Eu ainda não existia, eu sou de 1978. Faltava 5 anos. Faltava 5 anos. E nessa época era a igreja que estava lá na rua Salles de Oliveira, a irmã Elza, olha só, que bacana poder observar. Isso foi a despedida, né, da irmã Elza, ou a anunciação dela como enviada ao campo missionário. E vários irmãos têm, aqui em Campinas, se lembra disso, viu? Quando estiver ouvindo e vendo esse podcast, vão observar que essas imagens vão lembrar, pastor Eduardo. Eu estava lá. Um exemplo... o pastor Eliseu Blay, que é um secretário de missões lá do Boa Esperança, hoje é o pastor Eliseu Blay, ele diz, eu estava lá. Você está entendendo? Isso é muito interessante e ver como a igreja vai crescendo de uma forma sólida, né? Ou seja, tem igrejas que são como quem chama de rodoviária, né? Que é um fluxo de pessoas entrando e saindo.
Mas se tem gente que lembra dessa época, é porque os nossos irmãos permanecem aqui em Campinas, mas mais do que isso. Eu tive a oportunidade, quando estivemos juntos lá em Mendoza, de conhecer a primeira irmã, aquela senhora, né? A primeira irmã, Irmã Teresa. Irmã Teresa, que foi fruto do trabalho lá da irmã Elza, ou seja, passou por lá, deixou um trabalho realizado e o trabalho está frutificando até hoje. Tem um outro irmão que é um obreiro lá, acho que é Ortiz, se não me engano. Pedro Ortiz. Pedro Ortiz, que é pastor hoje, né? É, pastor Pedrito. Pastor Pedrito e hoje ministro, pastor, e foi ganho naquela época, né, o trabalho. São coisas interessantes. Por exemplo, ele tem ainda a Bíblia que a irmã Elza deu para ele, muito marcada e registrada, a bicicleta que a irmã Elza deu a ele. Então, a figura da irmã Elza, ela é muito respeitada e muito querida lá na Argentina, né? Porque foi um trabalho, olha só, se a irmã Elza primeiramente foi, com certeza ela vai estar aqui conosco falando com mais propriedade algum relato, mas se ela primeiramente foi enviada ao Paraguai, e ele no Paraguai ficou 2 anos, depois de 2 anos, ela foi para a Argentina, em Buenos Aires, e de Buenos Aires ela sentiu essa chama em ir para Mendoza, que é um outro estado da Argentina, uma outra província, como eles dizem lá. E lá ela iniciou esse trabalho na casa da irmã Teresa, que não tinha Jesus e aceitou a Jesus, e foi assim um momento difícil, porque a Argentina passava naquele momento um regime militar muito grande, na verdade as perseguições, enfim, muitas outras coisas que aconteciam lá, e foi nesse momento que ela foi. E hoje, quando a gente olha para a Argentina, e especificamente Mendoza, por se falar dela, o senhor esteve lá, né? Estive lá. Agora, a gente está falando aqui da irmã Elza, mas teve muitas outras histórias, como, por exemplo, esses dias nós conversamos lá embaixo com o pastor Vitor. Pastor Vitor, um homem de pele negra. Lá na Argentina tem toda uma questão relacionada ao racismo, que me parece que hoje está muito melhor do que foi na época em que ele foi enviado. Mas o senhor lembra, né, dele falando que as pessoas passavam a mão na pele dele, e às vezes gritos de volta para casa, seu negro, volta para o seu país. Missão é sofrer também, né, pastor? Por amor de Jesus, né? Ele conta isso com lágrimas nos olhos. E quando ele foi com a esposa e a filha, lembra quando ele disse isso? A filha na escola sofreu muito ataques, mas e nesse período que ficou lá, eles falaram de Jesus. Jesus, por intermédio deles, alcançou vidas, mas foi muito difícil permanecer lá. E uma igreja também que faz missões cuida dos seus missionários, não é verdade? Hoje o pastor Vitor em nossa congregação, uma referência em missões. Não é uma das maiores igrejas, mas a igreja que faz missões, que tem essa chama, mas sofreu muito na Argentina. Muito na Argentina. O racismo não é hoje ainda uma coisa extinta, terminada. Você observa nas mídias. Existe aqui no Brasil, mas parece que lá o negócio é bem acentuado, né? É acentuado. É muito acentuado. Ainda né? A gente pode ver atualmente relatos de racismos ainda acontecendo lá. E agora você pensa uma situação, empaticamente pensando, pastor Vitor, além de ser cristão, crente, protestante, um país, a Argentina é considerado católico. Então, o momento de ditadura, vamos pensar assim, um regime militar, e ele ainda negro. Então, tudo isso numa situação só é muito difícil, mas ele foi, né? Ele conta hoje emocionado. Emocionado, é muito legal isso. Trocar essa experiência, né? Sim, você está falando com o pastor Vitor, parece que você está lá dentro, né? Do contexto dele, ele consegue transmitir a emoção daquele tempo. Agora, falando sobre ainda a questão dos territórios, né? Missões transculturais, também tem toda a questão. A Bíblia fala que Deus também se manifesta na natureza, né? Devemos adorar a Deus pelo que Ele criou, né? Que a criação manifesta a sua glória. E lá em Mendoza, conversando com os filhos do pastor Selmo, o Felipe e o Fábio, eles estavam falando de um grupo de brasileiros que subiu o alto da montanha, da Cordilheira dos Andes,
E a emoção foi tão grande de ver aquela criação tão maravilhosa de Deus, que eles se emocionaram, começaram a falar em língua estranha, subindo a montanha. E aí eles disseram, os irmãos se emocionam, mas a gente está muito acostumado com isso, né? Pra gente, ali é só uma questão de subir a montanha, mas os irmãos se emocionam muito de ver a beleza da criação. Aí eu perguntei a eles, quando vocês estiveram no Brasil a última vez, vocês parece que passaram em frente à praia e pararam o ônibus, né? Uhum. Um grupo de irmãos que tá. E disse que o pessoal foi entrando com roupa e tudo, com a roupa que tinha no corpo, entrando na água, porque era a primeira vez que eles estavam vendo a praia. E eu perguntei qual era a reação das pessoas. Todo mundo caiu no choro, por causa da beleza da criação de Deus. Ou seja, o que pra gente é bonito, claro, mas é normal. Enquanto a gente glorifica a Deus pela grandeza lá, eles vêm e conhecem não só mais um povo, mas a grandeza do que Deus faz também por meio da natureza. Essa troca de experiências, eu falo isso porque estamos indo com um grupo de jovens, 30 jovens agora no início do mês de agosto para lá. Além da parte espiritual que nós vamos focar, a questão cultural, de conhecer um território novo, é muito impactante, não é, pastor? É demais. Essa troca de cultura, de natureza, é importante para uma igreja que realmente é missionária. Eles, o ano passado, vieram para cá com aproximadamente quase 50 para a escola bíblica. Este ano nós estamos indo com 40, né, jovens que vão participar em Mendoza. Essa experiência de ver o que Deus faz e como acontece, na verdade, em loco, bem no local mesmo, é só para quem está lá. Quando você sobe a Cordilheira dos Andes, você vê assim uma obra de Deus muito tremenda. E quando você estuda a Mendoza, por exemplo, que é construído entre montanhas, num vale, e saber que ali era um deserto, e hoje é uma cidade mais arborizada do mundo. Uau, Mendoza. Eu não sabia, não. Mais arborizada do mundo. Tem mais árvore do que pessoas. Uou! Tem mais, segundo o relato, tem mais árvore do que pessoa. E quando você está na montanha, vê aqueles chamados diques, que são represas de água. Maravilhoso. Lá não tem rios a não ser o degelo da montanha. E por todo um tempo, Mendoza é um exemplo, a água é por causa do degelo. Se não nevar, não tem água. Não tem água. Então isso é impressionante. Se eles vêm para cá, se impressionam com isso, quem vai daqui para lá se impressiona com isso, não tem como não glorificar a Deus. E o melhor de tudo isso é que o sentimento, mesmo com experiências diferentes, quando eles estão aqui, nós observamos, e quando vamos para lá, nós observamos para quem chega lá também, glorifica o mesmo Deus, né? O mesmo Deus. O sentimento parece que se une para uma mesma glorificação. Então, é uma experiência maravilhosa, que os nossos irmãos, e mais do que tudo isso, né? A harmonia da missão. Eles vieram para cá, ficaram impressionados com o cuidado do pastor Paulo, da igreja de Campinas, a palavra, a experiência eclesiástica, ministerial, e a bagagem que eles levaram lá, até hoje é relato pelos pastores, que isto foi um marco na vida dos obreiros, e fizeram toda a diferença. Pastor Márcio, agora, indo lá para a Europa agora, um lugar difícil. Eu vi esses dias alguém dizer que uma igreja com 50 pessoas na Espanha, por exemplo, pode ser considerada uma mega igreja. Eles chamam de catedral, né? Uma igreja com 100 pessoas. Então, assim, é muito difícil, é muito árduo esse trabalho na Europa. Aí, aparentemente, do nada, claro que nada é por acaso e nada é do dia para a noite. Mas quando a gente recebe a notícia, a gente se surpreende. Um jovem chamado Thiago Lanzoni, de repente surge no departamento de missão, tem uma conversa com vocês, da Missão Ceifa, com o próprio pastor, com a sua pessoa, com um chamado muito específico para a Itália. Ele vai para a Itália, se não me engano, região de Mantova, foi ali que ele começou. Iniciou. Mantova, mas na visão dele não estava constando que ia vir uma pandemia, talvez. Não.
Veio a pandemia, a Itália foi o país europeu onde deu o start à pandemia, onde teve que fechar tudo que tinha que acontecer, aconteceu primeiro na Itália. Primeiro epicentro, né? O primeiro epicentro. Eu lembro que eu fiquei muito assustado quando vi que o número de mortos na Itália havia ultrapassado o número de mortos na China. Ali eu falei, o negócio está ficando feio, está descontrolado mesmo. É verdade. O Tiago continuou lá. Eu lembro de uma publicação feita pelas Missões Ceifa, logo no começo da pandemia, dizendo os missionários continuam no campo. A insegurança deve ter batido no seu coração, como de todos nós aqui, em alguns momentos. E, surpreendentemente, nosso povo fiel até o fim, e às vezes parece que até aumentando, às vezes, a colaboração. Mas me fala um pouquinho da chamada do Tiago e dos irmãos que estão na Europa, que não é só na Itália, tem outros também. E as dificuldades que existem lá, que é diferente da América do Sul, né? Na verdade, cada lugar tem um enfrentamento diferente contra as trevas. Essa é a verdade. África é uma situação, América do Sul é outra, e agora falando também da Europa é outra. Mas voltando ao Tiago, a convicção de um chamado, como se deu a vinda dele até o presidente, por intermédio do supervisor, dentro dessa ordem hierárquica, foi para o departamento de missão, houve um crivo, houve uma conversa, houve um envio, ele foi, viu o lugar, retornou, depois retornou novamente com a família para a Itália e logo veio a pandemia. A convicção do chamado, acho que isso é muito, muito importante. E esse trabalho da missão em Campinas, por nosso pastor, é de ter essa sensibilidade, porque a primeira coisa que o pastor Paulo disse a nós foi, tem similaridades do chamado dele com o chamado, como aconteceu para a minha vida, disse o pastor Paulo. E nessa convicção do chamado, o pastor Tiago não arredou o pé. A gente se preocupou muito. As igrejas lá fecharam. Era cultos, assim, por WhatsApp, de alguma forma de mídia, mas a igreja que estava para uma ascensão precisou dar uma parada por determinação do governo. Mas ele disse, nós não vamos voltar. Nós temos convicção do chamado. Ele usou até uma expressão, e essa expressão marcou muito. Se precisarmos morrer aqui, nós vamos morrer, mas nós não vamos voltar. Então isso foi muito forte. Isso é forte demais. Então, ele, no começo da pandemia, chegou a usar essa expressão. Se precisar, a gente morre aqui, mas nós não voltamos, porque foi Deus que nos chamou. Não só ele, né? Mas todos os missionários da missão. E ninguém voltou. Ninguém voltou. Não teve um missionário que voltou durante a pandemia. E nem cogitou pedir para voltar. É a convicção desse chamado. E a gente estende isso, por exemplo, na Europa, da mesma maneira, um trabalho de parceria com Portugal, em Montijo, perto de Lisboa, com o pastor Kleber Bernard, que está estabilizado hoje e com quase esse número de pessoas na congregação, que compõe aí a consideração de uma grande igreja, e o excelente trabalho, que é muito importante dizer, que o Guilherme de Oliveira, filho do pastor Newton, está lá em Medina de Pomar, na província de Burgos, fazendo um trabalho maravilhoso. Ele assumiu a responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus lá naquela cidade e hoje fazendo um trabalho maravilhoso. Se observar as postagens aí, vai ver, apresentando criança, fazendo casamento, cultuando em praças, celebrando Santa Ceia e os nativos chegando junto com os brasileiros também que já servem a Jesus naquele lugar. E na Europa o enfrentamento é diferente. A dureza do coração, talvez pela estabilidade financeira. O pastor Newton, que é pastor na Argentina, esteve lá visitando seu filho na Espanha e foi fazer um trabalho de evangelização. Ele fez uma média, disse, eu vou entregar 16 folhetos, 20 folhetos. 16 não aceitaram, dizendo, nós não precisamos desse seu Jesus que vocês pregam, nós temos tudo. Então, aí entra um ponto interessante, né? Eu ouvi esses dias um pastor que está lá nos Estados Unidos, na região da Flórida, e aí mandaram uma pergunta para ele, falando, uma pergunta não, um comentário dizendo assim, fazer missões nos Estados Unidos é fácil,
Por que não vai fazer missão na África? Mas a gente já deixa claro que aqui é completo, né? Tem missão na América do Norte, na Europa, mas tem na África, na América do Sul, em regiões como o Vale do Jequitinhonha no Brasil. Mas o que me chamou a atenção foi a resposta daquele pastor dizendo: então você acha mesmo que é mais fácil falar de Jesus num lugar onde as pessoas têm supostamente tudo, não precisam de nada, do que num lugar onde muitas vezes você dá um pedaço de pão e a pessoa te ouve por conta do alimento? Ou seja, existe também muita dificuldade quando você chega aqui, por exemplo, numa cidade como nós estamos em Campinas, é muito difícil você entregar um folheto na rua e a pessoa recusar o folheto. Pode ser que depois ela amasse e jogue fora. Mas pelo menos por educação ela recebe ali numa boa. Agora lá chega-se ao ponto de dentre 20 folhetos, 16 serem recusados, ou seja, a pessoa não quis nem receber. Então imagina a dureza de fato do coração, a dificuldade de se pregar o evangelho ali, não? Você tem a autossuficiência e eles dizem que olha, o evangelho de Jesus Cristo sendo pregado na Europa tem sofrido muito por ocasião das rejeições, ao passo que o investimento e o crescimento do islamismo tem sido alarmante, principalmente a Itália e França. Os relatos dizem que o crescimento, principalmente, mas em toda a Europa, o estilo de evangelização, a força, as estratégias... Eu ia entrar nesse ponto. Você entende, pastor Márcio, pela sua experiência aí global, com todo esse contexto, então o crescimento do Islã, ele acontece debaixo de uma estratégia muito forte. Não é só um crescimento natural, é um crescimento também estratégico, pensado e planejado ali na Europa. Por exemplo, eu vou dar, os estudos dizem isso. Enquanto estão os dados de nascimento de crianças têm diminuído bastante, principalmente na Europa, o islamismo tem tido muitos filhos com mulheres europeias. O Islã, o muçulmano, tá? A religião Islã com os próprios muçulmanos tem casados. Então, muitos filhos. Essa é uma estratégia. Tá? Esse é um caso pensado, não é à toa, é algo planejado estrategicamente para ser uma religião predominante no futuro próximo. Isso é uma das estratégias dentre muitas. Enquanto os que nascem muito... O país da Europa hoje é conhecido como, na verdade, um país velho, um continente velho. Sim. Então, eles estão entrando com essa estratégia. Só que o islamismo não pensa só isso na Europa. Eles levam a riqueza também para a África, de maneira que deve-se aceitar este evangelho islâmico, entendeu? Essa pregação islâmica. Então, é uma dificuldade. Por exemplo, outro dado religioso alarmante crescendo é o satanismo na Europa. A bruxaria, o ocultismo, isso está muito forte. Então, as estratégias do inferno para que apague a pregação do evangelho tem sido muito atacada. É isso que se deve pensar, na verdade. É mais fácil fazer evangelismo ou missões na África. A África tem as suas dificuldades, e muitas dificuldades, e é necessário, e é por isso que a Missão Ceifa, Campinas está lá, de uma certa forma. Mas nós não devemos excluir esse pensamento e essa situação que acontece muito na Europa, o ataque do inferno, com o satanismo, o ateísmo. O ateísmo é aquela coisa que eu, desde criança, escuto falar, sempre convivi, sempre... era até meio chocante assim na escola, quando você tinha um amigo que falava que era ateu, né? Porque não é normal de onde a gente está. Não estou ofendendo ninguém que seja ateu, opção sua, ok. Mas no meio nosso de convivência é o diferente. Alguém chegar e se declarar ateu, vamos vendo, claro, com o decorrer dos anos, um número maior de pessoas hoje se declarando ateu. Na Europa me parece que isso é muito maior. Bem maior. E a gente aprende a conviver e, claro, tentar fazer a nossa parte para ganhar essas pessoas. Mas quando se fala de satanismo, por exemplo, quando eu era adolescente, isso era algo difícil de imaginar que alguém poderia se declarar satanista.
Era até uma piada, né? Aquela coisa de heavy metal, roqueiro, aquela coisa de mais de jogo de cena. Mas tem essa religião crescendo também, pastor. E no Brasil, né? No Brasil. Por exemplo, se você observar as leis que estão sendo feitas aí, acho que você pode falar com mais propriedade. Por exemplo, hoje, se o evangelho a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é a igreja desbravando, é a igreja fazendo, é a igreja rompendo limites. E no nome de Jesus sendo operado tudo isso, hoje querem proibir um cristão, né? Isso é verdade. Se você puxar, aí você vai ver relatos e leis sendo feitas, porque senão é uma ofensa à religião satânica. Então você não pode expulsar, usar sai em nome de Jesus, como se fosse um... Você está ofendendo o demônio. É difícil. Ou a crença da pessoa naquilo. Olha por onde estamos caminhando, pastor Eduardo. E se a gente tem essas dificuldades no Brasil, claro, um país que tem uma população muito diversificada, com uma cultura também muito ampla, de lugar para lugar, mas o Brasil é um país de paz. Sempre foi um país onde nós nunca tivemos essas dificuldades de nos expressar. Agora nós começamos a viver um período complicado, um período de imposição de algumas coisas. Eu fico imaginando o que é que não acontece. E aí a gente falou de Europa, falou de... São problemas pontuais de cada localização. Mas África, por exemplo, nós temos lá o pastor Ismael, também fazendo um grande trabalho. Vimos aí alguns vídeos, né? Poços sendo cavados. E aí a estratégia lá precisa, né, pastor? Você chegar com alimento, chegar com a necessidade, para que as pessoas possam sentar e ouvir o que você tem a dizer. Cada lugar é um lugar e cada missionário a implantação de uma estratégia. E todos os lugares as suas dificuldades. Dentre os Estados Unidos, por exemplo, você vê hoje a liberdade que a pessoa tem de ir e comprar um remédio até psicotrópico, vamos pensar assim, por ocasião da sua ansiedade e tantas coisas. Por ocasião de um vazio, porque os Estados Unidos não para. Eu conheci um pastor lá de Nova York, ele disse que é uma cidade que não para. E as pessoas não conseguem parar para ouvir, porque estão ocupadas. E o tempo que têm, precisam descansar para o outro dia de enfrentamento. Isso vai ocasionando um vazio e começam a entrar para as drogas lícitas, para poder sobreviver. E aí, quando se reúnem em um lugar para cultuam, as lágrimas descem, rolam, porque sabe que o preenchimento maior e necessário é a presença de Jesus. Então, e como parar esse povo num país como os Estados Unidos? Quando você pega as dificuldades, por exemplo, do Vale de Jequitinhonhas, que já tivemos lá umas 8 ou 9 vezes, é uma cidade que parece que está travado mentalmente, mas por uma opressão muito maligna para o desenvolvimento psíquico e também espiritual, sofrendo consequências nas próprias emoções. Uma pessoa sem esperança de vida. Você observa muitas pessoas, quando você vai fazer visitas nos lares, como a caravana fez, e os irmãos assistiram vídeos aí, pessoas que o olhar demonstram a tristeza, o abatimento e a falta de perspectiva de vida. E aí você vê que os convida, você vê já um trabalhar do inferno oferecendo a bebida. Então, muitas mulheres, o que impressiona, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha, agora falando, mulheres nas drogas, mulheres mães novas, na bebida. E os filhos vêm nesse crescimento. Aí nós temos lá o pastor Marcos Eliel, o pastor Valmir, que está lá como líderes da missão naquele lugar, às vezes se sentindo impotente. E é por isso que aproveito essa oportunidade para louvar a Deus pela vida do pastor Paulo. Olha, que é muita coragem, pastor, porque enviar missionário não é fácil. E Campinas agora está enviando mais dois casais de missionário, melhor dizendo. 2 casais. Um por parceria por Itacoaxetuba e outro é um dirigente da congregação de Campinas. Né? Isso é muito legal, pastor. Quando você fala assim, enviar missionário não é fácil, porque tem o lado da responsabilidade de quem está enviando, ou seja, que ninguém está brincando de fazer missão. Quando se chega,
para a liderança da igreja, para a liderança das missões Ceifa, enviar uma família a mais, muita coisa tem que ser calculada. Demais. O investimento, casa, todas as necessidades daquela família, ou seja, é uma responsabilidade para com aquela família. E também essa sondagem que a própria família tem que fazer. Eu não escuto casos, por incrível que pareça, quando o Valmir foi para o Vale de Jequitinhonha, o Valmir tem 3 filhas, né, em fase de escola, a gente fica pensando, meu Deus, será que vai dar certo, humanamente falando? E ele está lá desenvolvendo um trabalho junto com a Valquíria, sua esposa, as meninas, e Deus tem dado graça. E a última conversa que a gente disse, minhas filhas adoram esse lugar. É verdade. Amam esse lugar. Então Deus tem feito pessoas como o pastor Marcos Eliel, já numa fase diferente da vida, mas pessoas como o Valmir, como o Tiago Reis, que está indo também, a gente pode falar um pouquinho dele. Mas eu queria fazer uma observação também sobre o casal Lino e Ivete. O Lino e a Ivete sempre ajudaram no departamento do pai, um zelo maravilhoso pelas coisas de Deus, mas tinha um problema que era o batismo com o Espírito Santo, né? É verdade. Olha, são situações assim de envio, de estar no lugar, assim, cada um com a sua história particular. Pastor Marcos Eliel, quando foi chamado pelo pastor Paulo, a gente vai chegar no Lino aí, mas quando ele foi chamado pelo pastor Paulo assim, eu preciso de você ir no vale. E aí o pastor Marcos Eliel falou assim, pastor, não quero nem ir lá ver. Se Deus colocou no seu coração que sou eu para estar lá, eu tenho a tranquilidade que serei cuidado por Deus e pela igreja de Campinas. E foi sem ver nada. Nunca tinha ido no Vale de Jequitinhonhas. Está lá. Você exemplificou a vida do Valmir, né? Não, isso é extraordinário. O pastor Marquinho. E lembro que ele não sabia que era para lá que ele seria enviado. Ele veio aqui um domingo à noite, o pastor deu oportunidade para ele cantar e ele cantou Haverá Paz no Vale, né? E pegou, né? Ficou profético para ele, para a vida dele, né? E agora, essa dele dizer que não quer nem ir ver. Não vou nem ver o lugar, não vou. Lembra Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei, né? Não sei nem o que vai encontrar na frente. Mas pastor, isso se dá muito fato pelo que a Igreja de Campinas e como vive missões. Assim, como o pastor, a igreja em Campinas trata missões com seriedade, porque dá estabilidade aos missionários. Esse podcast que estamos conversando aqui, esse bate-papo tão missionário, se alguém quiser falar com algum dos nossos missionários que tem a liberdade, como no Jubileu de Ouro vai encontrar, eles vão poder relatar a tranquilidade que é servir a Jesus e ser cuidado pela igreja de Campinas, pelo pastor da igreja. Lembrando, antes da gente chegar no Lino, que no mês de julho, mês que vem, pelo menos nós estamos gravando aqui, sei lá que data vai chegar isso até você, mas agora já é dia 20 de junho. Agora, todos os missionários, é um esforço muito grande, né? Todos os missionários estarão presentes aqui no Jubileu de Ouro, é isso, pastor? Olha, se não 100%, 99% vem. É um esforço muito grande. É por isso que Campinas, no bom sentido, apelou para os patrocínios, a venda de alguns mimos, broches, os bottoms, né, vendidos. A igreja se conscientizou, irmãos voluntariamente dizendo assim, eu quero ofertar para que isso aconteça. O quadro ali dos patrocinadores, empresas, né, pastor, que quem sabe daqui uns dias a gente vai falar sobre os nossos irmãos que estão ofertando e cooperando com isso. E essa situação do jubileu acontecendo, teremos aqui a presença de todos eles. Vai ser uma abertura bonita, eu acredito que cada porta-bandeira entrando, né? E atrás os missionários vindo, representando cada país, cada lugar, cada região. Então vai ser bonito. Estarão todos presentes, inclusive o Lino e a Ivete, que nós temos que falar deles, não é verdade? Temos que falar deles porque às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. O Lino, membro da nossa igreja durante muitos anos, pessoa extremamente dedicada, e Deus deixou para ele ser batizado no Espírito Santo, parece que para mostrar alguma coisa para ele e para todos nós. Como que foi essa experiência dele que o senhor acompanhou tão de perto? Foi muito bonito. Tem até o áudio dele aqui ainda. Ele dizendo que ele sabia que uma das condições para servir no campo como missionário
E dentro dos quesitos, né, é o batismo com o Espírito Santo. Aliás, para ser um obreiro em Campinas, Sim. tem essa necessidade. Ele ainda não era. A Ivete, sim, a Ivete é canela de fogo. Mas o Lino ainda não tinha essa experiência. E ele foi buscando incessantemente. Até que um dia, não foi na igreja, não foi no ônibus. É o que a gente espera que seja, né? Se for pensar do nosso jeito, vai ser batizado no Espírito Santo. Onde? Não é na igreja, é num culto, uma vigília. Ou um culto, mesmo que seja numa casa, mas um culto onde tem um grupo lá de pessoas, né? Não é do jeito que foi, né? Que a gente pensa. Mas a oração dele foi assim, no quarto da casa dele, com a porta fechada, com a Ivete na sala, e ele orando, dizendo: Deus, mas o Senhor me disse e acendeu o meu coração a vontade de ganhar almas e ser missionário. Eu acho que eu me equivoquei então, ou senti errado. Eu não me sinto... será que eu não sou merecedor disso, mas... então eu entendo que não é o tempo, não é o momento, eu não vou. E depois dessas palavras em oração, entre aspas aqui, abrindo mão do batismo, entre aspas, do Espírito Santo, Jesus visitou ele lá no quarto dele. E aí, imediatamente após, depois de conter a emoção e a alegria, ele mandou um áudio chorando, dizendo: pastor, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Mas não demorou muito tempo. Já estavam se despedindo da igreja em Campinas para poder ir para o Vale de Jequitinhonha. Era só o que estava faltando ali, é a confirmação de Deus, né? E olha, estão fazendo um trabalho, o pastor Marquinhos disse, e sempre me manda a notícia deles, assim como nós temos falado com eles também. Estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. O Lino é um visitador, a Ivete né, acolhedores. Um casal de guerreiros mesmo. Tem ajudado muito o pastor Marquinhos lá. Pastor Márcio, vamos para a parte difícil. Como a gente falou aqui no começo, quase 6 anos aí da sua administração junto ao pastor Paulo ali nas missões. Eu sempre vejo a sua família unida, engajada. Às vezes a gente passa ali e vê a irmã Rose fazendo ali o trabalho de detalhes, né? Sei que as suas filhas também, antes a Gabi, hoje a Isa. O que o trabalho de missões, já que seu ministério é bem mais amplo, no sentido de que começou muito antes da sua vinda para o departamento de missões, mas o que este departamento significa para a sua vida, para a sua casa como um todo? O que difere das demais importantes atividades do ministério? Pastor Eduardo, eu posso dizer o seguinte: hoje eu vivo um cumprimento de uma promessa de Deus. Eu me lembro que na fase de adolescência, juventude, nós ficamos um tanto distante da casa de Deus, e quando retornamos depois de um processo, eu estava com a minha filha. Os irmãos lá do Jardim Xangai vão lembrar do que eu estou falando agora. Eu estava com a Gabi, a Isa não era nascida ainda, no colo, na porta da igreja. A igreja do Xangai é uma igreja bem de esquina. E Deus usou uma irmã que era lá do satélite Íris 1. E no ano de 2001. E ela disse naquela época tudo quanto estaria acontecendo hoje a respeito de trabalhar com missões. O tempo foi passando e confesso que naquela época não entendia como seria e como enfim, mas Deus estava traçando um caminho. Deus reconfirmou isso em algumas outras vezes. E a minha família sempre presenciou isso. Então, quando você diz assim que, quando passa ali e vê, cuidando dos detalhes do jubileu, ou auxiliando alguma coisa, ou às vezes até indo lá para o Vale do Jequitinhonhas, a família empenhada, é porque eles entendem que Deus quis assim. E arde no meu coração. Amar vidas, amar pessoas é algo que faz parte da minha vida, da minha história, da minha formação acadêmica, de cuidar de pessoas, e é uma responsabilidade muito grande. Confesso que preciso melhorar muito ainda para o tamanho da Igreja de Campinas e como cuida de missões. Mas é uma honra, não tem como não dizer que é uma honra. E eu sei que hoje, enquanto eu sei que estou
no sendo a vontade de Deus e, claro, colocado pelo ministério. Então, cuidar de missões é entender que foi uma promessa de Deus. E quando tudo isso aconteceu, a família estava presente. Toda a família estava presente. O que você entende quando uma pessoa fala para ti no ano de 2001, dizendo assim, olha, povos te conhecerão que você ainda não os viu. Naquela hora, a gente pensa assim, será que vai acontecer alguma coisa? Não era nem questão de internet, né? Sim, naquela sim. época, será que vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão me conhecer? Não, mas, por exemplo, hoje, quando eu vejo Ismael me ligando de videochamada do Zimbábue, a gente vê lá as crianças e os irmãos cumprimentando e sabendo o nosso trabalho aqui. Na verdade, sem ter ido lá ainda. Então, a gente vê essas coisas acontecendo, e é por isso que eu gosto muito daquele versículo, pastor Eduardo, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da grávida, não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Então esse verso marca muito a minha vida. Glória a Deus. E assim vai as experiências. Eu louvo a Deus porque 6 anos a completar, praticamente 2 anos e meio de pandemia, de uma experiência tremenda. Mas a gente viu que Deus é o criador das missões mesmo, e que ama pessoas e que é o que sustenta a sua igreja. Glória a Deus. E Deus abençoou e continua abençoando, graças a Deus. Pastor, para a gente finalizar, esse evento tinha que contar com algo, e Deus, em Cristo Jesus, nos deu essa graça, porque são 50 anos, e a gente falou de pessoas que estão vivas e ativas na obra do Senhor. Citamos a irmã Elza, poderíamos, e numa outra ocasião podemos mencionar também, falar, né, do pastor Selmo, um pouco do trabalho dele, mais de 30 anos na Argentina. Mas nós temos um líder no Brasil, um líder que eu acho que a sua liderança, ela não é só referência para a Assembleia de Deus, mas é uma liderança para qualquer pessoa, seja ela uma liderança espiritual ou uma liderança familiar. Esse homem é de fato uma referência, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. O pastor Wellington vai ministrar no fechamento da conferência. É realmente uma... Ficamos gratos a Deus também, né? O senhor estava falando da sua família, e a referência de pai de família, que é o pastor Wellington, né? Com todos os seus filhos ali à sua volta, todos engajados no ministério. Um homem com ampla experiência também em missões, conhece todos os continentes. Vai ser um fechamento de Deus mesmo, não? Muito aguardado e esperado. Eu imagino aquele encontro no dia 21 de julho. Um exemplo aqui, pastor José Wellington e a irmã Elza. O início da missão em Campinas. Esse coração missionário. O pastor Paulo tem um coração missionário, e é missionário porque o pai tem esse coração missionário. Já está para quase 90 anos, é isso, pastor? O pastor Wellington faz agora em outubro 89 anos, chegando lá nos 90, próximo dos 90. Mas você não vê ele faltando culto. Esses dias estávamos com o pastor no gabinete, e ele ligando para o pai dizendo: papai, posso confirmar a sua presença? Claro, Paulo, nós vamos estar Eu vi o pastor Wellington num evento, numa cidade do interior, sábado à noite, numa ceia. Ele, na época, muito debilitado da perna, que hoje já está melhorando, mas na época com muitas dificuldades devido à recuperação da Covid. E no outro dia, domingo de manhã, eu pensando, né, o pastor Wellington vai descansar domingo de manhã. Ele estava dentro do tanque batismal, batizando. Da onde vem essa, né? Só pode ser coisa de Deus mesmo, né? Essa energia, esse amor pela obra. Coisa de Deus, amor pela obra, zelo pela obra e exemplo para nós, né? É um grande exemplo. A gente tem que seguir esse exemplo aí. É desafiador, viu? Para muitos. Mas é um grande exemplo, né? É um ícone. E é um privilégio o Jubileu de Ouro receber o nosso pastor, né, pastor Eduardo? Sem dúvida nenhuma. O senhor está feliz com a participação da Orquestra Jovem, que vai vir na abertura e no fechamento? Como não? A empolgação do maestro, a empolgação
da Orquestra Jovem. Esses dias eu estive aqui, acho que num sábado pela manhã, já estavam ensaiando. Fabrício, fantástico, animadíssimo. Como que a missão tem esse poder, né, de unir departamentos, porque a missão é da igreja, é de todos nós. E nós estamos vendo em Jadec presente, Orquestra Jovem, música presente da igreja, Herdeiras do Reino. Herdeiras do Reino, que acabou de ter uma festividade agora em maio, que foi maravilhosa. Sim. E agora estarão todos presentes, não é verdade? No Jubileu de Ouro. Um evento que eu não vou dizer que une, porque a igreja está sempre unida, mas está interligando muita coisa, né? Muita coisa que eventos, grandes eventos de departamentos que acontecem durante o ano, vai estar se encontrando aqui, nos 50 anos do Jubileu das Missões Ceifa. Pastor Márcio, para aquele irmão que está lá em dúvida, estou escolhendo qual dia eu vou. Nós já falamos do pastor Paulo, que vai ministrar, pastor Paulo Locatelli, pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Para o irmão que vai estar lá no banco pensando qual dia eu vou. Não é melhor vir todos os dias? Que convite você faria aí para esse povo vir os 5 dias da conferência? Cada dia uma surpresa de Deus, uma alegria, uma emoção diferente a ser sentida. Então, ficar fora em qualquer desses dias é perder o privilégio de estar presente. Então, venha, com certeza. Olha, os testemunhos dos missionários, a presença dos missionários, a palavra que será pregada, o louvor a Deus. Então, não tem como ficar de fora nenhum desses dias, pastor Eduardo. Então, vem para o Jubileu de Ouro e com certeza você será edificado e a sua presença vai abençoar demais as missões de Campinas.